Ele canta com muita propriedade as belezas do interior do Nordeste. Dono de uma voz sertaneja e de composições bastante conhecidas como Caboclo Sonhador e Isso Vale um Abraço, o músico também tem passagens na literatura, a exemplo de seu livro A Poeira e a Estrada. Para falar sobre a música popular brasileira e outros destaques de sua trajetória artística e pessoal, o Entrevista Coletiva recebe o cantor e compositor Maciel Melo. Oi, meu nome é Michele e eu queria saber quais foram as suas influências na adolescência e na infância. Minhas influências musicais... Rapaz, foram tantas, porque primeiro foi meu pai, né? Meu pai era músico e eu fui criado num ambiente musical. Desde pequeno, além dos cantadores de viola, porque a região que eu nasci era uma região muito, né, muito efervescente na questão dessa coisa do cordel, do cantador de viola, porque era no Pajeú. Eu sou de Iguaraci e fica ali perto de São José do Egito, então a terra dos cantadores de viola. Então a minha influência toda veio disso. Meu pai, depois Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, os violeiros, né? Então tá a cultura nossa mesmo. Oi, meu nome é Jonas. Quando nós olhamos para o cenário da rádio pernambucana local, vemos que a maioria das músicas que tocam são músicas chamadas cultura de massa, que ela é feita para atingir todo um público. Você, como tocador de forró, como você vê esse cenário que as rádios elas não têm muito espaço aberto para o forró, ditamente? Olha, infelizmente eu vejo isso com uma certa tristeza, porque a cultura de massa hoje é uma coisa muito, ela é muito mercantilista, né? Ela é muito imediata e não tem o compromisso, né, com as identidades, né, com os costumes da região, né? A cultura de massa hoje ela é uma coisa muito que vem de fora, então eles não estão preocupados com o que está sendo feito na sua região, na região de cada um. Então eu sou meio reticente em relação a isso. Eu acho que é preciso que se olhe para o que está sendo feito na região. Eu acho que a globalização é isso, ela tem que funcionar de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Porque nós temos muita coisa para mostrar e não tem espaço, porque eles preferem mostrar as coisas dos outros, que vêm de fora, tá entendendo? Então o que sai na Globo, o que sai no Faustão, o que sai não sei o quê, é o que se mostra nas rádios. Então, é por aí. Eu acho que tem muita coisa muita coisa para se reclamar. E isso só quem pode fazer somos nós, são vocês, né, que são jornalistas e que vão trabalhar com rádio, de quando vocês forem trabalhar com isso, se preocupar com a cultura de vocês, com a linguagem de vocês, né, a culinária, a dança, né, a música, né? Então, as coisas da gente tem que ser levadas para o mundo, não trazer o mundo jogar dentro de casa. Né? Olá, Marcelo, meu nome é João Paulo. Você é responsável por recriar o forró nos anos 90 e com isso você ganhou o reconhecimento como artista da música brasileira. Como você sente esse reconhecimento, sendo do Nordeste? Olha, dizem que eu participei sim dessa renovação de uma certa maneira, porque eu fiz uma música que na época essa música tornou-se conhecida e de qualquer maneira essa música entrou entrou para a história da música nordestina, que é o Caboclo Sonhador, né? Mas eu acho que na realidade o que eu fiz é uma coisa que já tinha sido feito por Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e tal. Agora eu coloquei uma música que era no ritmo que naquele momento estava apagado, adormecido, que era o shot, né? Então quando eu cheguei com o Caboclo Sonhador, então o shot reacendeu, né? Mas ele já existia, simplesmente ele estava ali quieto. Quando eu cheguei com o Caboclo Sonhador, com Terra Prometida, com Que Nem Vem Vem e tal, e aí deu uma bolida, porque eu vim com uma linguagem diferente, com uma linguagem mais nova, trazendo a poesia para dentro do forró, né? A poesia mais rebuscada, trazendo ela para dentro do forró. Eu acho que foi mais ou menos isso que mexeu com essa questão do forró. Participo, mas não quero ter essa coisa de que fui eu que fiz, eu não gosto muito disso. Olá, meu nome é Viviane.
E eu queria saber, você como compositor, se teve alguma dificuldade em criar alguma música, e se sim, qual seria ela? Tive sim. Eu queria fazer uma música em uma homenagem à Petrolina, uma vez, que eu morei muitos anos em Petrolina, cheguei adolescente lá, e eu sempre queria fazer uma homenagem a essas duas cidades, porque eu passei minha puberdade toda lá, minha adolescência, comecei a ficar adulto lá até eu vir embora. E aí eu sempre quis fazer uma homenagem, e toda vez que eu ia fazer essa homenagem, aí eu começava a compor, aí tinha uma música de Caetano Veloso que aparecia na minha cabeça, que era o Ciúme. Ele fez uma música que é assim, que a música era... Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra embriagado de seu lume. Então essa música é a música que Caetano Veloso fez. E ele falou de tudo que tinha na região, sem deixar nada para ninguém falar. Assim, tudo que eu ia falar, ele já tinha falado na música dele. Então dava um branco, aparecia na minha cabeça assim, essa música. E toda vez, até que um dia eu estava na beira do rio, assim, tinha um artista plástico lá chamado Celestino, e ele estava pintando na beira do rio. E Caetano não tinha falado nele na música. Quando eu vi Celestino, na música de Caetano, ele não falou nem Celestino. E aí foi que, da parte de Celestino, eu consegui fazer mais isso depois de muitos anos, né? Porque além de Caetano, tinha Jorge Deltino que tinha feito na margem do São Francisco, nasceu a beleza, que é a natureza. E aí foi quando o Celestino... eu vi Celestino e acabei fazendo uma homenagem a Petrolina. Então foi a única música que eu tive dificuldade, o resto, né? Eu quero fazer, eu vou, paro e acabou, eu vou pesquisar e faço. Né? Oi, Marcel, tudo bom? Meu nome é Maria Eduarda. Eu queria saber, nesse cenário teve muitas músicas que foram marcantes, regravadas por outros artistas, mas o que é cantado e o cantador, ele tem uma intimidade com a canção de uma maneira que não é vista por nenhuma outra. Eu queria saber se teve alguma canção que até hoje, quando você canta, ainda lhe arrepia, ainda marca de uma maneira que pode até não ser uma conhecida, mas que canção seria essa que ele toca de um jeito que nenhuma outra tocou? Dá essa aqui. Se eu mergulhar, se no mergulho penetrar, se através dessas retinas, através dessas meninas, dos teus olhos colibris, tão flutuantes, fluentes, tão cantantes, tão contentes, meninas tão bem te vis. Tem mais, é grande. Mas essa música chamada Retinas, é uma música que eu fiz, é uma das primeiras músicas que eu fiz. E foi gravada depois por Xangai, ele e Renato Teixeira num disco que eles fizeram ao vivo. Depois Décio gravou e eu gravei. Mas eu era adolescente, eu fiz essa música, era um menino, tinha 20 anos, era um moleque. Né? Então essa é uma música que está sempre na minha... Toda vez que eu pego o violão, toco ela mesmo, de todo jeito. Olá, Marcel, sou a Anabelle. A gente acabou você comentou aí sobre a música Caboclo Sonhador. Né? Sim. Eu gostaria de saber a diferença, na sua opinião, entre o cantor que começa a fazer parte da história do cenário cultural, como a gente vê aqui em Pernambuco, a gente tem cantores, artistas que fazem parte do nosso cenário cultural. Sim. E a gente tem as celebridades instantâneas, né? Pessoas que surgem com alguns hits e daqui a pouco somem. Então, na sua opinião, qual a diferença entre o cantor, o artista que marca, que fica, e aquele que passa? Ora, eu acho que aí a questão da verdade de cada um, né? No caso, eu sou cantador, né? Eu prefiro me achar um cantador. Porque aí eu canto a essência do meu povo, eu canto os costumes, eu canto a geografia da minha terra, né? Então eu faço questão de colocar isso na minha personalidade, na minha música, na minha obra, do meu jeito. Então quando eu faço uma música, eu não estou preocupado se ela vai fazer sucesso ou se ela não vai fazer sucesso. Primeiro ela tem que me agradar. Eu tenho que me arrepiar cantando ela. As pessoas têm que ouvir a música, mas têm que sentir. Ela tem que dizer uma mensagem, trazer um texto, um contexto, né, um questionamento, qualquer coisa parecida.
E essa é a que a gente estava falando antes, aquela questão da cultura de massa. Essa coisa de massa que o cara está preocupado em lotar estádio, ele não está preocupado se o povo está gostando, né? Se aquilo está denegrindo a imagem da mulher, se aquilo está trazendo uma mensagem para o bem ou para o mal, né? Então os caras querem saber se vai encher o estádio, se vai lotar, se vai ter milhares de pessoas lá na rua. Então o cara está cantando lá, pouco importa para eles. E o cara que está cantando também, provavelmente ele está pensando só na grana, ele está pensando em ir ali, botar um brinquinho, ajeitar, não sei o quê, rebolar, entendeu? E quer saber se o povo está ali embaixo, ele pode estar educando ou pode estar alienando, né? Às vezes você está ali alienando uma multidão enorme, né? Tem muita música por aí, que é o que mais tem hoje em dia, o que mais se tem é o povo cantando, desculpa aí com a palavra, vai cantando porcaria, entendeu? Colocando dentro das nossas casas, dos nossos ouvidos. E essa juventude que está curtindo isso, que está ouvindo, que está botando nos cargos, juventude que vai ser vereador, que vai ser deputado, que vai ser prefeito, pode chegar até ser presidente da República. Então vão chegar lá o quê? Com a cabeça. Antigamente, quando eu era menino, a gente conhecia o caráter da pessoa pelo gosto musical. Você sabia o caráter da pessoa pelo gosto musical dela. Hoje a gente não sabe como é que acontece essas coisas, né? Tanta coisa que tem por aí denegrindo vocês mesmos que são mulheres. Vocês têm que fazer um panelaço contra isso. Tudo bem, Maciel? Meu nome é Bianca. Se você não fosse cantor de forró, qual segmento musical você seguiria? Cantor de forró. Eu não sei, eu seria cantador, porque eu nasci... O forró é uma música que ela tem a cara do sertão, do nordestino, do sertanejo. Então ela já é o retrato da gente. Ela traz em si, dentro do forró, ele traz dentro dentro da sua, né, do seu miolo, ele traz toda uma coisa do sertão, de um povo. Ela traz a característica de um povo, que é o povo sertanejo. Agora, para isso, o forró é uma música como outra qualquer, como rock, como MPB. Eu não sei por que separar isso, forró e MPB. O forró não é brasileiro, não é música popular brasileira, faz, não é? E MPB, não é? Eu não sei por que separa isso, porque eu falo português, né? Eu falo português, a letra é em português. Então é brasileiro, não vejo por que separar isso. Mas, se eu não fosse forró, ia ser, não sei, ia inventar o forró. Se não fosse, ia fazer. Mas é isso, eu canto música boa. Só existe dois tipos de música, a boa e a ruim. Não importa se ela é brega, se ela é forró, se ela é rock, se ela é MPB. Ela só tem, para mim, só existe a que presta e a que não presta. A que diz alguma coisa e a que não diz nada com nada. Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane. É assim, você tem uma música que foi trilha sonora de um filme, que é Lisbela Prisioneiro. Sim. Conta pra gente como foi a tua experiência de ter tua música no cinema. Foi muito legal, foi muito legal. Primeiro porque, quando lançaram o filme, a música chama-se Dama de Ouro. Quando te vejo eu fico torto, penso meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada, tô esperando no seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo baixo. Ela foi cantada em rock porque quem cantou foi Zé Brito. Zé Brito foi quem cantou essa música e eu queria que fosse eu, em shot e tal, mas aí achei bacana porque foi rock e trouxe a juventude para curtir minha música, achei legal. Então, e depois, assim, uma coisa interessante nessa música foi que no lançamento do filme eu estava no Rio de Janeiro, e aí o lançamento foi num cinema lá, o primeiro filme que foi a primeira sessão desse filme foi num cinema lá em Copacabana, em Botafogo. E eu fui, estava hospedado e fui, e aí eu sentei lá, estou lá na fila do cinema, e toda vez que passava a minha música, eu futucava, peraí, essa música é minha. Aí o cara virava para o outro lado, né? Aí tocava novo, eu futucava, essa música é minha. E os caras sem entender porra nenhuma, né? Daqui a pouco o cara não pode nem assistir um filme mais, levantou os olhos para outra cadeira lá, né? E aí eu acabei ficando sozinho, porque eu ficava dizendo, o povo olhava para mim, todo dia tem que ter um doido. Então isso foi um negócio bacana, marcou muito, porque todo compositor ele quer ter uma música na trilha sonora de um filme, de uma novela, né? Eu tem uma música minha que entrou na trilha sonora da novela Flor do Caribe, aquela novela das 6, que é uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe, meu avô, né? Depois outras coisas assim que eu já fiz, eu acho que é muito importante pra gente, né? Porque eu acho que é a maneira da gente sentir assim, com aquela coisa do dever cumprido, pô, né? Eu trabalhei minha vida inteira, tá aí, o povo tá no cinema, tá na televisão,
Eu acho que é um negócio muito gostoso. Só quem faz e que passa por isso é que sabe o que é você ter uma música na trilha sonora de um filme ou de uma novela, ou na boca do povo, que às vezes é mais importante, às vezes quando está na boca do povo. Caboclo Sonhador mesmo é uma música que, de quando eu estava todo mundo cantando, né? Eu passei a ser conhecido, né? Tanto de A a Z, né? Do presidente da República ao Flanelinha, né? Sabe que Marcel Melo existe. Então, isso é muito gratificante. Meu nome é Patrícia. Há 13 anos atrás eu sofri um acidente e depois que eu entrei na faculdade, resgatei, né, alguns dos sonhos que eu tinha deixado lá atrás. O que eu tenho ali na faculdade eu levo para a empresa que eu trabalho, o que eu tenho na empresa eu trago para a faculdade, para a sala de aula. E o apoio que a gente tem, o conhecimento dos professores, o quanto eles são capacitados para aquilo. A Nabuco me acolheu e fez a diferença para eu subir na vida. Essa é a história de Patrícia, mas bem que poderia ser a sua. Faça Joaquim Nabuco e suba na vida. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, vejam como anda plangente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, Mega e Quinha, como vão? Tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canta o sabiá. Sou devoto do Padre Inciso Romão, sou tiete do nosso rei do cangaço, e meu regaço fulminado em pensamentos. Em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixe que eu cante cantigas de ninar, abram alas para o novo cantador. Deixe o meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga de bom. Deixe o meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga de bom. Deixe o meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga de bom. Pronto, pode perguntarem agora o que quiserem. Mas pode perguntar com força mesmo. O Caboclo Sonhador, ele saiu do sertão e alcançou toda a nação. O que mudou hoje no Caboclo Sonhador do sertão e hoje o que está aqui de frente para mim? Mudou a idade, né? Mudou a idade. Quando eu fiz o Caboclo Sonhador, eu tinha 20 anos. Eu fiz o Caboclo Sonhador em 82. E 82 já faz um tempo, né? E foi gravado 10 anos depois, que ela foi, a primeira gravação dela foi em 1992, com Flávio Zé. Então, ela nasceu, aí depois, 10 anos, tornou sucesso 10 anos depois. Foi de 92, de lá para cá já fazem quantos anos? Um bocado, então já estou... Mas assim, mas só isso mesmo, acho que amadureci bastante, né? E outra coisa, assim, acho que o Caboclo Sonhador, ele ficou mais sonhador ainda, né? Ficou mais, né? Encaliçou, né? Já está mais calejado e tudo mais. Então não tem perigo agora, não tem perigo de eu não ser mais, né? Vou continuar sendo o mesmo Caboclo Sonhador, vou continuar cantando as coisas da minha terra, vou continuar falando de meus calangos, minhas lagartixas, né? Meu sertão, é isso, não vou mudar. Não tem mais como mudar agora, por mais que... Né, que pode aparecer o modismo que aparecer, mas acho que já criou uma personalidade, uma maneira de que você vê uma música de Marcel Melo, se você escutar num canto, você vai dizer, ó, pode não ser dele, mas parece com as coisas dele. Então, na realidade, a gente acaba criando de tanto insistir na mesma coisa, que isso que eu canto hoje, eu cantei a vida inteira. A mesma coisa que eu canto hoje, eu cantava há 30 anos atrás. Então, não tem perigo. Eu acho que sucesso é exatamente isso. Eu acho que sucesso é quando você passa a vida inteira fazendo uma coisa, a mesma coisa, e as pessoas começam a prestar atenção, começam a perceber, aí você está começando a fazer sucesso. Porque você mudar, não, agora veio isso aqui, então eu vou fazer isso porque a moda é isso. Aí no outro ano já veio outra moda, aí outro modinho, mas você passa a fazer outra coisa. Aí no final acaba que você não deixa nada marcado, não fica nada, né? Porque aquilo ali sumiu, apagou, você já fez outra. Então é complicado. É o que acontece hoje da música brasileira, que existe muito aquele sucesso de momento,
né? Então, por exemplo, tem música que fez sucesso há 4 meses atrás, você não lembra mais hoje, porque já apareceu outro, né? Já veio outra coisa. Então, essa coisa muito de poeira mesmo, de fogo de palha, não sei. O que fica, fica. O que é bom, fica. O que é bom, fica. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Pode demorar 50 anos, quando eu estiver bem, vai engagar com a bengala. Maciel, ela ali, ó, tá vendo? Aí fica. Mas se eu for mentir, aí mentira não tem perna curta. Eu queria saber qual foi a sua inspiração a escrever o seu livro. Para escrever o livro? Uhum. Poxa, foi bom. Aquele livro, veja bem, na realidade, há um amigo meu que é jornalista, uma vez ele chegou para mim e queria fazer minha biografia, começou a me ligar. Eu digo, não, bicho, você tá maluco? Não quero nada, bicho. Biografia quando o cara tá perto de morrer ou quando já morreu, né? Aí eu disse, não, bicho, não, mas tem que fazer a tua biografia, a tua história, não sei o que, já tem história, eu preocupado. Mesmo porque eles já tinham feito uma biografia, os cabos morreram depois. Aí foi que eu não quis mesmo, depois descobri isso, né? O nome do livro. Aí, pois é. E aí, quando foi um dia, eu fui fazer um show em Vitória da Conquista, na Bahia, e aí eu fui ver um Rio, que é Lomar, que é um dos maiores cantores da música sertaneja do mundo. Para mim é o maior sertanista do planeta, chama-se Elomar Figueira de Melo, né? Musical. Depois Ariano Suassuna, que já se foi e tal. Mas então aí Elomar falava do rio dele como se estivesse falando do Rio Negro, do Rio Solimões. E eu estava lá e o rio dele era uma tripinha d'água bem fininha. Não, você olhava quase não via. Eu digo, mas eu não acredito não que o rio que esse cara tanto fala é esse aqui. Quer dizer, aí aquilo me deu uma ideia, né? De caramba, Elomar fala das coisas dele como se fosse o mundo dele, aquilo ali. Então, aí eu digo, não, eu posso falar do meu também, desse mesmo jeito. Aí foi lá que surgiu a ideia. Eu digo, não, eu mesmo vou falar o sertão que eu canto. Vou escrever sobre o sertão que eu canto. E aí eu escrevi um livro chamado A Poeira Estrada, que é o nome do livro. E eu estava completando 30 anos de carreira. E aí eu comecei, eu vou pegar tudo que eu cantei até hoje e colocar em prosa, né? Eu colocar aquele sertão que eu cantei e decantei a vida inteira, vou colocar aqui no livro. Então todos os personagens que viveram na minha infância e que passeiam até hoje na minha lembrança, eu resolvi colocar no papel, que é o que os violeiros, os doidos, Frei Damião, o Padre Inciso, Antônio Conselheiro, né, os circos de cidade interior, aquela coisa dos meninos de jogando bola de meia, jogando essas coisas todas, entendeu? Os meninos passavam por debaixo do arame para assistir o filme, para assistir o circo, para entrar num filme de graça, entendeu? E não podia, porque era de menor. Então eu escrevi tudo isso. Então, na realidade, o livro é uma narrativa das coisas que eu cantei a vida inteira, do meu sertão, que está guardado aqui em mim até hoje. E o livro chama-se A Poeira Estrada. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Mais marcante foi quando eu fui cantar para o presidente da República no Palácio da Alvorada. Eu acho que foi uma coisa bacana, porque eu canto umas 4 vezes, ele mandava o jatinho me buscar para tocar para ele, vinha, eu ia, tocava para ele assim. E aí eu estava tocando para uma autoridade do país, né? Que era o presidente Lula na época. E aí ele adorava, a primeira vez que ele me viu cantando, ele vinha para aqui, aí quando terminava as coisas, manda chamar Maciel, eu ia cantar para ele. Então no dia que eu fui cantar, no aniversário de casamento dele, era só eu, sem banda, sem nada, só eu com o violão, como eu estou aqui com vocês aqui. E aí ele me chamou para cantar no aniversário de casamento, era o presidente da República, a primeira dama do país. Então foi muito legal, porque eu estou entrando ali no Palácio da Alvorada e tal, e me lembrando de que eu saí lá de Guaraci, num lugar bem pequenininho, de repente estava sendo convidado para cantar para o chefe maior da nação. Então foi um dos momentos marcantes. Teve outros, esse é o que dá uma coisa bacana, porque afinal de contas é o presidente da República. Mas eu tive outros momentos maravilhosos. A minha vida é cheia de momentos maravilhosos. Tem muita coisa ruim também, mas o ruim eu esqueço, eu lembro dos coisas boas, né? Pronto. Nesses mais de 30 anos de carreira, em algum momento aconteceu alguma coisa que você pensou em desistir? E que, se sim, em que época foi? Não, nunca pensei em desistir, não. Já pensei em arengar com muita gente. Já pensei em arengar com muita gente, esculhambar, ir para tudo, mas para desistir, não. Né? Uma certa vez eu peguei um disco e fui levar esse disco num meio de comunicação, numa rádio. E aí o cara chegou, olhou pro disco com a cara feia da p***.
Aí disse, rapaz, esse disco teu não é o perfil da nossa empresa, ele não tem, a sua música não tem um perfil da empresa nossa e tal, não sei o quê, porque é outra história, a gente toca MPB, é a mesma coisa que eu acabei de falar ainda agora, porque não é o perfil da gente é MPB, eu digo que isso aqui é japonês que eu estou cantando, esse disco aqui é japonês, você não está vendo que é em português. E aí o cara, não, mas não sei o que, não faz, quer dizer, enfim, em suma, ele disse que a minha música era cafona, que eu fazia música, minha música era para velho e tal, essa coisa toda, e que eu precisava fazer uma coisa mais atual, mais moderna, botar um brinco, né, botar uma calcinha apertadinha e tal, essas coisas todas, e fazer uma coisa mais, né, não sei, mais jovem, disse assim, tá bom, fui embora, deixei o disco lá, e depois disse, até vou deixar esse disco aqui, porque pode ser que você saia dessa cadeira que você está aí, e entre um camarada mais inteligente e mais sensível do que você e resolva ouvir meu disco, fui embora. E aí cheguei em casa e me tranquei no banheiro com raiva, meio desgostoso disso. E aí fiz uma música para esse camarada e depois mandei para ele, sumiu, não sei se ele morreu, não sei o que aconteceu, mas é a música assim: cadê aquela sombra bela do velho arvoredo onde a gente se amava? Cadê aquele cheiro bom de pasto mastigado onde ruminavam os dois? Cadê o riso de Luzia que me disse um dia a lua é de nós dois? E a gente no velho arvoredo, a lua vinha cedo clarear o nosso amor. Pode me chamar de cafona, eu gosto é de sanfona, eu gosto é de forró. Minha sandália é currulepe, ainda chamo cachete, califão e caritó. Eu gosto de um aguardente, uma mulher decente pra ser meu xodó. E um cavalo bom de sela pra eu montar com ela e derrubar a dor. Numa boa vaquejada, namorar com minha amada na sombra de uma flor. Mandei pra ele por e-mail, não sei se ele viu, se jogou fora, se não viu, só sei que a música ficou e fez sucesso. E eu continuo aqui até hoje cantando. Marcel, você diz que para cantar forró não é fácil, tem que conhecer os costumes e os pontins do homem da roça. Que costumes e pontins são esses? Olha, primeiro você tem que ter tendência, tem que ter ritmo, tem que ter cadência. O forró é uma das músicas mais difíceis de ser cantada. Primeiro que você tem que ser, a pessoa tem que ser muito sincera, né? Você está cantando a alma de um povo, né? O forró, ele é uma música árida, na essência, ele é uma poesia árida, é uma música, né, basicamente árida, porque ela vem do sertão, ela vem dali, todos os elementos do forró, o forró verdadeiro. Forró verdadeiro. Tem muita coisa aí que não é forró, não tem nada a ver com forró, isso é mentira. O que estão dizendo que é forró aí é mentira, isso é balela, isso não é música, isso não é nada. O que estão fazendo aí é esculhambação, é denegrindo a imagem do forró, denegrindo a imagem da mulher, cantando pornografia, cantando coisa. Isso aí não tem nada a ver com forró. O que está se mostrando hoje aí é outra coisa completamente diferente, é uma coisa que para gringo ver, e que os gringos nem querem ver isso, porque eles vêm para cá, quando eles vêm de fora para aqui, eles querem ouvir as coisas daqui, da terra. Então o forró basicamente é isso, é você cantar a identidade do povo, é a culinária, é a terra, é o jeito, tá entendendo? Não é só rimar coração com paixão, com essas coisas, não é não, tem muito mais coisa mais bacana. Luiz Gonzaga cantou tudo. Luiz Gonzaga foi o nosso Elvis Presley. Assim como Elvis Presley era o rei lá, na época, nos caras lá, a gente tinha Luiz Gonzaga aqui. Qualquer artista da música brasileira que você perguntar hoje, principalmente os que são filhos ou descendentes nordestinos, tem influência do Luiz Gonzaga. Se você perguntar Gilberto Gil, ele vai dizer que tem influência do Luiz Gonzaga. Caetano Veloso tem influência do Luiz Gonzaga. Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Lenine, Elba Ramalho, já todo mundo tem influência. Até o próprio Chico Buarque, ele vai dizer que tem. Que nasceu no Rio de Janeiro a vida inteira, mas o pai dele tem influência do avô, entendeu? Do pai dele, que era escritor, o tio, não sei o quê. Então, os caras passaram a vida, que era o cara que tocou no Brasil todo uma coisa que era nossa. Por que o regional é só o nosso? A música minha é regional. A música do Marcel é regionalista. Sim, é Tom Jobim, não é não? Ele só cantava Copacabana. Ele não só cantava Copacabana, por que regional é só a minha, dele não é? Ele não era a região dele, não é verdade? Por aí. Marcel. Foi mais ou menos isso. Ok.
Vamos voltar lá para o início da sua carreira. Você começou jovem, relativamente jovem, lançando seu primeiro LP. Lançando seu primeiro LP no ano de 1989, não foi isso? Foi 80, eu lancei, gravei em 86, foi 88, tá lançando. Pronto. Esse LP ele contou com grandes participações, Xangai, Décio e o próprio Dominguinhos. Como foi para você ter essas parcerias na produção do seu LP Desafio das Léguas? Já era uma coisa premeditada, né? Porque eu queria que eles participassem e fui atrás, fui buscar, né? E lógico que eu queria os camaradas, eu queria eles aqueles artistas que iriam participar não porque eu estava chamando, mas pela qualidade do que eu estava fazendo. E eu sabia que qualquer um desses não iriam de qualquer maneira. Eles primeiro queriam ouvir e a partir do trabalho que eles iam participar. Porque Vital Farias é um dos caras mais exigentes que conheço dentro da música brasileira. Vital Farias é o mais exigente que tem. Quer dizer, todos eles são, mas a Vital é mais radical. Então, Vital, quando ele ouviu, quis participar, fui para a casa dele. Dominguinho, na mesma hora, ele já sabia, porque meu nome já vinha circulando no meio, e eu já vinha participando, botando a cara, participando em muitos congressos de violeiro. Quando eles participaram, era um aval que eu tinha, então os caras estavam me avalizando de uma certa maneira, eu fui pedir aval a eles, e eles me deram. E aí, quando eu mostrei, eu digo, isso aqui vale a pena, os caras valem. Então, quando eles avalizaram, eu digo, então, acho que eu vou para frente, não vou desistir, vou continuar. Né? E eu estava escolhendo um tipo de música difícil, que ainda hoje porque fazer forró com essa linguagem que a gente faz é difícil, porque o bom hoje é você cantar lepo-lepo, porque lepo-lepo o povo no instante decora, aprende, não diz nada para ninguém, mas está lá, entendeu? A meninada todinha cantando. Então, enquanto eu estou cantando essas coisas aqui, no meio onde tem um meio de massa, só divulgando uma contracultura, uma coisa que vem de fora, eu estou cantando as coisas da verdade do meu povo. Os caras estão colocando a mentira do mundo na cabeça do povo, tá entendendo? Aí é complicado, a gente pena um pouco mais, não pode desistir não. A água mole em pedra dura, um dia acaba se lasca, mas vai. Maciel, cantor, poeta, artista nacional, mas como pessoa, o que você queria deixar para essa nova geração que está chegando agora, que talvez não conheceu, não sabe o que é o forró cultural, o forró nordestino? O que ele queria deixar hoje para as pessoas, para essa nova geração que está chegando? Eu queria que essa meninada, essa juventude toda, parasse um pouco, deixasse um pouquinho de lado essa coisa de você ficar grudado no celular e pegasse um pouquinho o livro, entendeu? Tira um pouquinho, pega um livro para ler e conversar com as pessoas, que eu aprendi muita coisa, era conversando com as pessoas que sabiam mais do que eu, entendeu? Então, hoje você não dialoga mais, então eu ficava na rua do Sebo, da roda do Não Sebo aqui, de livro aqui na Rua da Roda, por trás dos Correios, eu cansei de ficar ali a tarde inteira procurando, ler, pesquisando e tal. Então, estudar, ler muito e procurar saber quem são os artistas, né? Escolher músicas músicas ou cinema ou qualquer coisa que vá fazer, mas que procure alguma coisa que eleve a alma das pessoas, que traga uma mensagem para as pessoas ficarem bacana, entendeu? É por aí, sejam mais inteligentes. Só a internet ajuda, mas se não tiver cuidado, também ela aliena. Não é verdade? Maciel, então, nosso tempo infelizmente terminou, né? Em nome da Faculdade Joaquim Nabuco e da turma do 6º período de jornalismo, a gente agradece a tua presença. Sem dúvida, abrilhantou muito essa atividade que a gente faz com as turmas do 6º período e foi muito bom, né? Conhecer um pouco dessa poeira e dessa estrada do artista Maciel Melo, também conhecer um pouquinho dessa trajetória pessoal desse artista que também retrata a nossa terra, a nossa época. Enfim, estamos sempre de portas abertas e agradecemos mais uma vez a presença. Espero ter respondido as perguntas que vocês fizeram, né, à altura das perguntas de vocês, né? Acho que deu para enganar um pouco aí. Mas qualquer coisa eles vão editar ali, eles um corta ali, alguma coisa que... né? De vez em quando acontece muito isso, daí está vista cumprida, você corta ali, elimina e tal. Mas é isso, eu acho que eu quero agradecer a vocês, desejar a vocês muito sucesso na carreira de vocês e quero ser entrevistado por vocês ainda, né? Tocar, né? Então vamos lá.
O que é que eu toco aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. Invadiu a minha casa pelas brechas da alma, foi entrando, se encostou pelos cantos, foi ficando, a tristeza emplumou-se e criou razão. Fez um ninho, ciscou e espalhou brasa, e a este escarcel fui me entregando, vejo vultos velozes vagueando, e uma lágrima de quando em quando vaza. E os meus olhos pingando, olhando as telhas, minhas lentes de contato estão vermelhas, pois vermelha é a cor dessa paixão. Saudade é um amor que de longe se retrata, um carinho distante que maltrata, um aperto que dá no coração. Abri a porta, tirei a chave e a tramela, e na janela um bilhete dizendo pode entrar, que esta saudade faz tempo que me devora, não vejo a hora de poder recomeçar. Abri a porta, tirei a chave e a tramela, e na janela um bilhete dizendo pode entrar, que esta saudade faz tempo que me devora, não vejo a hora de poder recomeçar. Obrigado, gente. Obrigado a você.